Olá, boa noite. Tudo bem? Tempo de reclusão, em casa, frio. Porém, estamos aí. Eu particularmente sentindo muita falta da Eucaristia, de não poder participar na comunidade, das celebrações, viver a espiritualidade na comunidade, na igreja, enfim. Enquanto isso não voltar, temos que ir fazendo outras coisas. Lendo algumas coisas que nos fazem bem, ouvindo outras tantas que nos façam outros bens. Neste final de semana que passou, para nós católicos, tivemos uma data muito importante, onde a igreja comemorou o dia do Papa e juntamente o dia de São Pedro e São Paulo. O dia do Papa porque São Pedro foi o primeiro. Como isso se deu? Por que Pedro, o primeiro Papa? Porque lá no Evangelho dizia assim: que Jesus reuniu os discípulos em Cesareia de Filipe, lá fala no Evangelho, né? E pergunta a eles o que o povo fala a respeito dele. Aí eles dizem, uns dizem que é João Batista, outro que é um profeta que ressuscitou, que é Elias, que é Jeremias, enfim. Isso é o que o povo dizia dele. Aí Jesus pede para eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? O que vocês pensam sobre mim? Aí Pedro tomou a frente. Pedro diz: tu és santo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, percebendo a liderança de Pedro, ele já estava preparando Pedro, na verdade. Naquela outra passagem onde ele pede 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pede de novo: Pedro, tu me amas? Claro, claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele pergunta mais uma vez, para confirmar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí já era uma situação onde Jesus já preparava, Jesus já sabia que ele seria o condutor da nossa igreja. E nesta passagem do domingo, quando Jesus diz a Pedro que você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí Jesus lhe dá a ordem, lhe dá o poder. Diz a Pedro: eu te darei a chave da porta dos céus. Tu és Pedro, estou sobre esta pedra construirei a minha igreja. A minha igreja. Não as outras. A minha igreja. A igreja de Cristo.
esta igreja que existe desde Pedro e Paulo, que são os pilares. E pelo que você tem notícia, ela não teve desmembramento. Como Pedro foi o primeiro Papa, e assim sucessivamente houveram outros. Então, esta é a nossa igreja. A igreja de Cristo, a igreja de Pedro e de Paulo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E Pedro não teve tarefa fácil, não. Pedro era humano. Paulo era humano. Jesus era divino. No entanto, Jesus, quando ele dá poder aos apóstolos, eles se tornam praticamente, não vamos dizer divinos, mas Jesus lhes diz aos apóstolos que vão de 2 em 2, façam aquilo que eu destinei a vocês. Construam comunidades, divulguem o Evangelho, divulguem a boa notícia e divulguem o reino de Deus. Jesus dá poder. E se for preciso, curem os doentes, ressuscitem os mortos, como ele fazia. Então Jesus deu poder a eles. Mas eles eram humanos. Mas Pedro assumiu então a função de ser o primeiro Papa. E foi o primeiro humano a aceitar a fé. E Paulo foi o maior anunciador do Evangelho, dos Evangelhos. As cartas de Paulo traduzem muito bem aos povos para quem ele escrevia. Exemplo, assim, Gálatas, Filipenses, Colossenses, eram povos, eram regiões. E assim ele esmiuçava os evangelhos. As cartas resumem os evangelhos. Então Paulo também de muita importância para nós e para a nossa igreja. Então, quando Pedro assume a ponta, é por amor a Deus e a Jesus que ele fez isso. E demonstrando a grandiosidade da sua fé. Por isso Jesus disse, não, é contigo mesmo que a coisa vai andar. E o próprio Paulo escreve sobre este amor, no capítulo 13 aos Coríntios, onde ele fala do amor. O que é o amor? Uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Ele fala que o amor não tem rancor, o amor é compassivo, o amor é paciente, o amor tudo crê, o amor não tem inveja, o amor tudo suporta. Se as cartas de Paulo resumem os evangelhos, esta passagem, do capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, resume a Bíblia. Por quê?
Se a Bíblia é a palavra encarnada e Deus é amor, a Bíblia é o amor. Então a Bíblia resume-se no amor. E nesta passagem de Paulo, ele resume muito bem o que é o amor. Tem um canto então para encerrar, que ele fala justamente desta passagem de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a justiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Ainda que eu tenha vigor de profeta, o dom da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a justiça e com o mal, tudo suporta, é tão total. Ainda que eu não use meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder, será como um sonho, será tudo em vão, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a justiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Se não tivermos esse amor que Paulo nos propõe nesta carta, não podemos ser seguidores de Jesus. Porque o amor maior temos que destinar a Deus e a Jesus Cristo. E a partir deste amor, dissipar, dissimular
desenvolver, praticar com todo o nosso semelhante. Este é o amor. Pedro assumiu por amor. E nós também devemos assumir por amor. Que tenhamos uma noite feliz, abençoada, paz e bem.